Fala galera, sejam bem-vindos aí ao canal Carlitos Tips na área e vamos para mais um vídeo de palpites de futebol para hoje, o nosso domingão, dia 21 de abril de 2024. Domingão onde a gente tem uma grade bem cheia, muitos jogos bons, assim como um sabadão, né? Sabadão que foi positivo aí pra gente. A gente acertou as duas bets aí do canal, tá? E pro domingão a gente vai trazer 4 bets aí, em homenagem a essa galera que vem, que assiste aí os nossos vídeos, né? Uma para Mauri, uma para Augusto Recife, Henrique, Rafa Marques, enfim, para toda essa galera que acompanha aí o nosso vídeo, beleza? A gente tem uma bet com odd 163, a gente tem também uma bet com odd 185, outra com odd 187 e a última, mais ousada, com odd 2,30, que a gente vai passar no final. Agora a gente vai pra tela cheia e depois a gente volta aqui no final com essas bets aí. E é isso aí, beleza? Vamos embora. Bom, vamos lá que a gente tem 14 jogos para analisar, então a gente vai ser bem breve, para você não perder seu tempo, nem eu perder o meu, beleza? E o primeiro jogo que a gente trouxe aqui é um jogo com expectativa de ambos marcam sim. O jogo na Noruega entre o Bodø Glimt e o Molde. O Molde trouxe um head pra gente recentemente, um jogo em que ele empatou, tá? Na verdade ele perdeu o jogo. Ele tem 4 jogos, 3 vitórias e uma derrota. E o Bodø Glimt tem 3 jogos, 3 vitórias, tá? Mas o que a gente vai buscar aqui são gols. Apesar do Bodø Glimt não ter sofrido nenhum gol, mas a gente tem um molde aí com um ataque bem favorável. Marcou 8 gols em 4 jogos. E aqui a gente vai buscar o ambos marcam pagando 1,54, beleza? Sendo bem breve aqui, olhando diretamente para os dados de gols, a gente vai ver que tem dados favoráveis para isso. E esse jogo às 14h15, a expectativa do mercado é uma expectativa de gols dos dois lados, tanto que a odd do ambos marcam tá 1,54 e do ambos marcam não tá 2,54. Então, ou você coloca isso aí no bilhete, ou você leva essa parada aqui para ao vivo para ver aí se realmente vai ter um jogo com expectativa de gols aí dos dois lados e pode pegar até com odd mais alto, beleza? Às 16 horas a gente tem na Liga um jogaço de bola, o clássico entre o Real Madrid e o Barcelona. Real Madrid que é o líder da competição. Real Madrid que se classificou aí na Champions League, tirou aí o Manchester City, né, que deve ser o campeão. E tem o Barcelona que ainda tá vivo, tá com 70 pontos. O Real Madrid tem 78. Então, deve ser um jogo aí com expectativa de gols, 2 ataques poderosos. E 2 defesas que também sofrem gols, tá? Sofrem muitos gols, principalmente a defesa do Barcelona. E aqui a gente também vai ser direto. E a gente vai trabalhar com ambos marcam, pagando 1,53, que também é uma expectativa do mercado, tá? O mercado tá esperando que a gente tenha um jogo de gols aí, gols por dois lados. O over 1,5 pagando 1,17, o over 2,5 pagando 1,50, tá? Então aqui a gente também não vai correr não. Ambos marcam sim, pagando 1,53. Às 11 horas na Premier League, a gente tem outro jogo com expectativa de ambos marcam, que é o jogo entre o Aston Villa e o Bournemouth. O Bournemouth, ele tem dados bem interessantes para gols, tem esse indicador de média custo gol alto, marcou 7 gols nos últimos jogos fora de casa e sofreu 8, enquanto que o Aston Villa marcou 11, com média de 2,2 e coeficiente de variação 0,67, sofreu 8 também. Então aqui a gente também tem uma expectativa de gols, inclusive o mercado tem uma maior expectativa de gols, principalmente se a gente comparar em relação aos 2 jogos anteriores que a gente trouxe aqui. O mercado está trazendo uma odd de ambos marcam de 1,44 e esse é um indicativo pré-live para esse jogo. Às 18h30 na Série A, a gente tem um jogo entre o Atlético Goianiense e o São Paulo. O São Paulo que vive uma crise. O Atlético Goianiense que também perdeu em casa para o Flamengo. E aqui a gente também tem uma expectativa de ambos marcam. Porém, o mercado ele nem tanto, tá? O mercado ele está trazendo uma odd de 1,80 para ambos marcam não. Ele acredita que não, apesar dele dar um pequeno favoritismo aí para o São Paulo. O mercado está esperando um jogo under, tá? Um jogo under, tanto que o under 2,5 está pagando 1,60, mas eu vejo aqui uma oportunidade de a gente trabalhar nesse ambos marcam com essa odd de 1,95 no pré-live, beleza? Se você quiser, você leva para o ao vivo para ver como é que vai se comportar aí esse jogo. E se a gente tiver 2 equipes se agredindo, o Atlético Goianiense precisa vencer, né? Senão vai começar o campeonato ruim em casa. E o São Paulo está vivendo uma crise, como eu falei, deve ir para cima. E eu acredito aqui que a gente tenha gosto de 2 lados, tá? Às 11h30 a gente tem na Inglaterra a semifinal da FA Cup, que é o jogo do Coventry City e o Manchester United. O Coventry City é a segunda divisão, né, da Championship. E
vai pegar o Manchester United, aqui é um jogo único, assim como o jogo de hoje, do sábado, que foi o jogo do Real Madrid, do Manchester City e a equipe do Chelsea, que o City venceu por 1-0. Aqui a gente tem um jogo único, porém o mercado está dando aqui o favoritismo aí para o Manchester United de 1-4-4, e aí vai ser o nosso indicativo aqui, tá? Manchester United para vencer, eu acredito que tem um elenco bem melhor, tá? Um time de primeira divisão, como eu falei. Porém, por ser um jogo único, talvez tenha alguma dificuldade aqui. O melhor indicativo é pegar essa vitória, mas no ao vivo. Mas se você não consegue acompanhar no ao vivo, é indicativo aqui de vitória do United. Meio de meia, a gente tem na Premier League o jogo do Fulham e o Liverpool. O Liverpool não pode pensar em perder esse jogo. A gente tem o City não jogou na Premier League hoje, mas o Arsenal jogou e venceu 2-0. Então, o Arsenal aqui já passou, é o líder. E o Liverpool ele tem que vencer, tá? Ele tem que vencer, ele vai pegar o Fulham, que não briga por nada. 12º colocado. Eu acredito aqui na vitória do Liverpool e mais de um gol na partida. A gente tem indicador alto para isso, tá? E a gente tem dados favoráveis para o Liverpool, apesar de ter vacilado no último jogo jogando em casa. Aqui eu acredito na vitória do Liverpool. Às 19 horas, Copa do Nordeste, a gente tem a quarta de final, o jogo Fortaleza e Altos. Aqui é um jogo único. A gente não tem odd aqui. O vencedor dessa partida vai pegar o Meu Sport, tá? Na semifinal da Copa do Nordeste. E aqui a gente tem o Fortaleza na Bet365 com odd de 1,28. E o nosso indicativo é a vitória do Fortaleza. Fortaleza jogando em casa, ele deve ir para cima e deve vencer esse jogo até com certa facilidade. Beleza? E às 16h30, em Portugal, a gente tem o líder, o Sport, pegando Vitória Guimarães. O Sport ele tem 77 pontos. O Vitória Guimarães tem 57. Não é um jogo tão simples assim, mas o Sport em casa é um time muito forte. Ele, em 14 jogos, ele venceu os 14 jogos e tem 48 gols marcados, tá? 11 gols sofridos. E aqui a gente não vai correr, é vitória do Sport e mais de um gol na partida. 10 horas, na França, a gente tem o jogo do Lille, o Strasbourg, onde a gente vai também seguir o mercado, vitória do Lille, pagando 1,59. E às 16 horas, PSG, também jogando em casa, com odd de 1,39, super favorito. PSG que é o líder, né? Lá na França, o PSG aí deita e rola. Então, 63 pontos. A gente acredita que o PSG vai vencer fácil essa partida também. Às 18h30, a gente tem um Brasileirão, o jogo do Botafogo e o Juventude. O Botafogo, que venceu o último jogo aí por 1-0 jogando em casa. E aqui ele está com a odd de favorito 1,73. A gente acredita que o Botafogo também vai vencer. A gente vai seguir o indicativo aqui do mercado. Tá? A gente tem dados favoráveis para o Botafogo, apesar de também termos dados bons aqui para o Juventude. Deixa eu até ver quanto é que está essa odd do ambos marcam. Ó, o mercado ele não está acreditando no ambos marcam. O que o mercado está dizendo aqui é que o Botafogo ele deve vencer. E deve vencer com poucos gols, tá? Ele tem uma odd na verdade, ele tem a odd do over 1,5, pagando 1,33, também é interessante, tá? Para colocar no bilhete. O mercado está acreditando no jogo para 1-0, 2-0 aqui. E é isso aí, a gente vai indicar a vitória do Botafogo pagando 1,73. Às 13 horas, na Turquia, a gente tem um Galatasaray que briga com o Fenerbahçe aí pelo título, é o líder, 87 pontos. E o adversário é o 19º, é o vice-lanterna. Então, aqui não tem para onde correr. É a vitória do Galatasaray e mais de um gol na partida. Às 16, no Brasileirão, a gente tem um clássico, o Bavi, vitória contra o Bahia. Vitória jogando em casa no Barradão, onde o Bahia vem sofrendo nos jogos lá no Barradão. Porém, são sempre jogos bons para gols, tá? E aqui a gente tem a odd do over 2,5. Muito boa, pagando 2,10. Porém, se você quiser trabalhar de forma mais conservadora, você trabalha com over 1,5 ou você trabalha com ambos marcam sim. A gente tem aqui, ó, uma igualdade de odds. O Vitória, por jogar em casa, tem essa odd igual, porque se estivesse jogando lá na Arena Fonte Nova, o Bahia estaria com a odd de favorito. O Bahia tem um time melhor, mas o Vitória é sempre bem competitivo. E quando joga com o Bahia, são jogos aí bem pegados e jogos para gols, tá? Então aqui dá para trabalhar com over 1,5, dá para trabalhar com over 2,5 e dá para trabalhar com ambos marcam sim, beleza? Não vou tendenciar para nenhum dos lados, apesar do Vitória tá com vantagem nesses últimos jogos lá no Barradão.
Eu vou buscar aqui gols, tá? E o indicativo é esse. Over 2,5, ou over 1,5, ou ambos marcam sim. Aí vai depender do freguês. Agora, nosso último jogo que eu trago aqui é um jogo meio de meia, lá na Bundesliga. É o jogo entre o Borussia Dortmund e o Leverkusen. O Leverkusen, ele já é campeão. O Borussia é o quinto colocado, tá? Porém, o Leverkusen, ele tá brigando aí para ser campeão invicto da competição. Ele não perdeu nenhum jogo. O Borussia Dortmund também tá de olho aí na Champions League, se classificou na Champions League. E com essas odds aqui altas, o que a gente vai indicar é um dupla chance aí pro Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen vai defender aí essa invencibilidade e deve ser um jogo truncado, um jogo difícil pro Borussia. E a gente vai trazer aí esse dupla chance a favor do Bayer Leverkusen, beleza? Agora a gente vai para os nossos jogos. Eu vou chamar a telinha e vamos lá. Bom, o nosso primeiro jogo, a duplinha aí mais conservadora, é uma duplinha onde a gente vai trabalhar com a vitória do Fortaleza, pagando 1,28, e o Botafogo handicap asiático 0,0, que é a mesma coisa que o empate anula. Tá pagando um pouco mais que o empate anula, tá? Então aqui é uma duplinha mais safe, com 1,63, e aqui a gente vai trabalhar com 1%. Vou colocar aqui R$100 e vou fazer essa aposta, beleza? Então, aposta feita, a primeira aposta. Agora vamos para a segunda aposta. Bom, a segunda aposta é uma aposta com odd 1,85. Uma aposta um pouquinho mais ousada, mas nem tanto. Onde a gente vai trabalhar com a vitória do Sport e mais de um gol na partida. E a vitória do Galatasaray e mais de um gol na partida, tá? Aqui a gente vai colocar meio stake, R$50, e a gente vai fazer a nossa aposta. Bom, aposta feita. Agora vamos para a nossa terceira aposta, onde a gente vai trabalhar com a vitória do Liverpool e o Manchester United, handicap 0,0, empate anula, Manchester United. Isso aqui traz uma odd de 1,87, tá? E aqui eu vou trabalhar com 1% também, 1% da banca. E vamos lá. Aposta feita. Agora vamos para a quarta aposta, que é uma aposta mais ousada, uma duplinha com odd 2,30, tá? Onde a gente vai trabalhar com dupla chance para o Bayer Leverkusen, como eu falei para vocês. E o jogo do Real Madrid e o Barcelona, o clássico, ambos marcam sim. Isso aqui traz uma odd de 2,30. E aqui, nessa aqui eu vou trabalhar com meio stake, R$50. Beleza? É isso aí. Tamo junto no green e no red. Valeu!